Olá, olá, gente. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Lá vamos nós para mais uma live do Petit Jornal, a nossa gravação aqui no horário, 21 horas, todos os dias, 21 horas, né? Ou melhor, de domingo a quinta às 21 horas, com exceção de segunda-feira, que é às 22. E aí, Daniel? Tudo bom, rapaz? Como O vai? que está acontecendo aqui? Eu tô dando boa noite para as pessoas, estou recebendo as pessoas Não. educadamente, Não, não, sendo não, não, não. gentil com elas, Não entendeu? é É isso. isso, Não é é isso. isso. O Não porquê? é isso que eu tô dizendo. Eu quero Ah, saber que bandeira é essa na sua camisa, que agora tá escondida aí. ah É, mensagem é, subliminar, né? mensagem Agora subliminar, mensagem. Aliás, hoje ela não tá na pauta, não, rapaz. Mas deveria. tu viu Deveria. que, tu viu que tá confuso, hein? Mas eu não aguento mais falar de Alice Truss. Tô falando sério, eu não aguento mais. Não aguento mais, cara. Não aguento mais. Eu É, meu, avisei, Daniel, quando ela foi escolhida, eu falei, Daniel, meu Deus, se cara. prepara, Daniel. Isso é pior que Boris Johnson, Daniel. Eu avisei ou não avisei? É Falei. verdade, cara. Olha só, temos selos aqui comprados. Hadouken 74 comprou 3 selos, obrigado. Dan I.O. 3 selos também, muito obrigado. Temos aqui F. Eita, Matelato. rapaz. Obrigado, F. Matelato. Matelato, muito obrigado. Gente, muito obrigado. Pessoal que está apoiando o Petit Jornal. Mantelato, Dana. Mantelato. Aí, ó. F. Mantelato. Mantelato. Ó, Luciano Luciano Oliveira Oliveira, também comprou comprou um cedo, selo. valeu. Brigadaço. Luciano Oliveira é mais fácil, Tanque. Luciano Oliveira já não Facilitou, erra. né? É. Facilitou. E tem número de candidato, ó. 3103, pela família, pela liberdade. 3103. Vote. Obrigado, Ah, Luciano. Valeu. Meu voto é seu, cara. olha aí, região de Kelson, de Padre Kelson. A gente vai falar de Kelson hoje, tem que Kelson, Kerson, Cara, é, deixa eu ver se tem Kerson aqui Padre, hoje. tem Kerson hoje? Não, a pauta hoje é mais brava, Daniel. Hoje temos aqui 371 bate-papo, número 371. É isso. Olha aí. Nananã. Número 371. É, Daniel, a pauta hoje Selos. é braba. 31003 é aniversário. Tá bom, então. Eu nem sei que partido que é 31. Tem partido 31, Daniel? Ah, deve ter, cara. Deve ter, cara. É, deve ter. Mas esses Isso, partidos. aliás, é uma limitação, hein, cara, porque no Brasil só pode ter 100 partidos, né, cara? E dependendo aí do ano, cara, pode O passar esse Tanguy, número aí. o pessoal tá falando de que vai ter nudez, não vai ter nudez na live, apesar do Não, não, Instagram ter hoje não. achado que teve, né, numa live anterior. Não é o caso, gente, não é o caso. Só para inteirar pessoal aí, outro dia a gente contou isso no final da live de ontem, não sei se todo mundo viu, mas a gente botou o vídeo anteontem. A gente botou o vídeo e aí o Instagram tirou porque pegaram nudez e cenas de sexo. É, E aí, infringiu as regras infringiu as regras é, do Instagram, foi assim, removido. Foi veja bem, removido. sinto muito, nudez, cena de sexo não pode. Aí, tipo assim, ô Instagram, Entrou com uma reclamação, entrou com um Dá, recurso. dá só uma olhada rápida. Se você achar a cena de nudez, aí você deixa. Mas se você puder dar uma olhada, aí você, não sei, de repente deixa o negócio. Aí o Instagram falou assim: ah, não, tá bom. Tem não, é verdade, tem não. Olha aí. Ô, 31 é Tanguy. partido verde? Pô, não é possível, cara. Não, é Partido quarenta verde? e três, cara. Partido 43, Verde. pois é. É. Partido 31. Vamos ver se tem. Tadadã. 31. UP, Unidade Popular, é o partido do Daniel. Olha aí, coisa boa aí. Unidade Popular. Então Coisa o boa. homem aí é revolucionário. UP. Temos aí. Número 31, UP, Unidade Popular. Muito bem. Ah, não, não, é não, não, é não, não, é não, é 80. Não, Pô, cara, é que UP loucura. sim, tá aqui no TSE, UP. Não, não. Aí é um número. A legenda tá na direita, cara. Eu entrei no mesmo site. Ah, é o número de registro. É o número de Isso. registro no TSE que é Não. 31. 31 não tem, não. Tá livre, tá livre. Não, o P é 80. Daniel votou no P. Daniel até falou, fiz a cola, vou votar o P e tal. É isso. Partido da Mulher Brasileira. Tem muito partido. O Brasil tem muito partido. Rapaz, que fauna isso aqui, cara. Enfim, não vou ficar olhando isso aqui, não, que eu vou ficar mais estressado ainda. O Tanguy, Opa, Tanguy, mas hoje é o dia que a gente. Eu não fiz pauta hoje, não, cara.
Vida louca, cara. Vida É? louca, vamos assim, Vamos improvisar. vamos improvisar. Vamos improvisar aí, cara. A gente vai falando aí. Vai falando. É, vai puxando. Se não tiver informação, o que que a gente faz, Daniel? A gente Inventa improvisa. informação. A Inventa gente informação. inventa. É, Inventa número. Daniel, a minha teoria, cara, é que se você botar um percentual, porcentagem, qualquer coisa funciona. Quer por ver? Vou exemplo, tentar aqui. Taguier, hoje eu vou falar Ah, sobre o PIB do Irã. Eu vou o falar um PIB do Irã. valor. É. Você vai saber se é Ó, o verdade? PIB do Não vai Irã saber. cresceu, ao longo dos últimos 30 anos, o PIB do Irã cresceu uma média de 2,4% ao ano. Você não vai Você saber. vai Vai rebater? saber? Você vai fazer a Não, conta? Vai pegar ano a não. ano, não sei o quê. Se botar percentual e média, Daniel, pode falar o que quiser. Ô, Percentual e Taguier, média. Fábio Saquita comprou 3 selos, Opa, obrigado. Ana obrigado, Luísa Fábio Martins Saquito. também comprou selo. Silvio Obrigado. Kohn comprou um selo Khan, também. obrigado, Muito Silvio obrigado. Khan. Obrigado a todos Valeu. que apoiam o Petit Jornal aqui nessa live de Gente, hoje. só para deixar claro, o negócio que eu tô falando de inventar a pauta Tiago Rizeto também comprou é dois só selos. hoje, tá, gente? Normalmente a gente não inventa a pauta, não. As pautas que a gente traz são as mais absurdas, é tudo Inventou verdade, nada, tá? Tanguy. A pauta tá aqui, rapaz. Fiz a pauta toda. Tô aqui apenas deixando você nervoso. Quero deixar você Eu nervoso. recebi a Deixar pauta, você Daniel. tenso. Quero deixar Eu você recebi a tenso. pauta, ali sua pauta toda, cara. Muita pesquisa na pauta de hoje. Pauta boa, viu? Boa pauta. Curtiu, Tanguy? Curti. Pô, Fala de Copa qual é do a Mundo, boa? Talibã. Aí vai falar de Irã. Terá que se meter em Irã, viu, Daniel? Irã não é na tua praia, não. Você fica na tua aí com o Irã. Cara, o Tanguy é muito ciumento com o Irã, cara. Ele gosta muito do É. Irã. O Tanguy fez uma tese sobre programa nuclear iraniano. Ele gosta dessas Dissertação. coisas. Dissertação. É. Dissertação, na verdade, foi mestrado, né? Então, dissertação de É. mestrado sobre programa nuclear iraniano. Ele gosta dessas Agora, vem coisas. cá. Essa tua pauta de oligarca tá grande demais, hein? Vou Você cortar aqui, acha? hein? Pode Ah, começou a cortar. falar demais, eu vou cortar, Daniel. Então corta. Tá muito grande, cara. Ah, enorme. O quê? Falou todos os oligarcas, cara? Não, vou falar hoje sobre uma perseguição, um preconceito. É a denúncia de preconceito, é isso que eu posso dizer. Entendi. É a inclusão dos oligarcas. É, Polônia tá aí hoje, certeza. Óbvio Tem que Polônia tá Polônia, aí hoje. rapaz? Tem, claro que tem, Polônia. Polônia não tem sossego, não, Daniel. Daniel, vamos lá, cara, começar? Opa, vamos lá, vamos começar assim. Vamos ver se tá tudo funcionando aqui. Testando, Peraí. testando, teste. Um, dois, tá. Vambora, Daniel, começa aí. Olá, gente, bem-vindos a mais um episódio do Petit Jornal, bate-papo número 371. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit, são exatamente 21 horas e 8 minutos da quarta-feira, 5 de outubro de 2022. Ô, Tanguy, hoje temos uma efeméride importantíssima. São 112 anos da proclamação da República em Portugal, Tanguy. É uma Ah, não é coisa possível, importante. cara. Não é Temos que possível. registrar essa data Ah, não, relevante, cara. essa data importante, onde Dom Manuel II, rei de Portugal, acabou sendo deposto, foi viver o seu exílio na Inglaterra e Portugal se tornou uma república como é até hoje. Queria apenas deixar esse registro. Dito isso, cá está Daniel Souza, que vos fala, e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir os acontecimentos da economia e da política internacional que aconteceram nas últimas horas, Tanguy. Tudo bem? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel. Vamos lá para mais um bate-papo. 371. Rapaz, está avançando rápido o negócio. E vamos lá, que hoje a pauta tá complicada hoje, viu, Daniel? Eu vou começar com uma informação logo, que aí já deixa o pessoal preocupado, desesperado, e depois o pessoal vê o que vai fazer para se tratar e conseguir dormir de noite aí. Mas segundo um jornalão britânico, Daniel, o The Times, a OTAN teria alertado, é importante deixar claro, tá? Isso aqui não é fonte oficial, não tem aspas, né? Alguém falou e, pô, alguém que a gente possa ligar o nome. Não, mas o The Times disse que a OTAN teria avisado aos seus membros que a Rússia estaria fazendo treinamentos para o uso de armas nucleares como forma de demonstração. Então, que supostamente a Rússia poderia querer usar ogivas nucleares próximo à fronteira com a Ucrânia, para mostrar que estaria disposta de verdade a usar armas de destruição em massa. Naturalmente, fazer isso não parece muito inteligente, Daniel, não apenas porque isso seria, enfim, um ato absolutamente ameaçador e sabe-se lá qual seria a reação dos outros países, mas também porque você fazer
Faz a conta aí, viu, Daniel? Você usa uma ogiva nuclear perto da fronteira com a Ucrânia, significa que você está usando uma ogiva nuclear no próprio território russo. Tá? Então, enfim, a informação não seria essa, e tem uma fonte de defesa, né? Uma fonte de alguém inteirado com os assuntos de defesa da OTAN, que diz que, na verdade, a Rússia estaria disposta a fazer um teste com ogivas nucleares no Mar Negro. Tá? Então, seria algo feito ali perto da Ucrânia, mas no Mar Negro, sem atingir, portanto, naturalmente o território ucraniano, sem atingir também o território russo, mas uma demonstração de força, uma demonstração de que a Rússia, como disse o próprio Putin, não estaria blefando. Uma coisa que deu sustentação para essa matéria, que saiu ontem no The Times, Daniel, é que a Rússia ela teria feito na região central do país algumas manobras de treinamento que foram levadas a cabo pela Divisão Secreta Nuclear, que é responsável, naturalmente, pelas armas nucleares russas. Mais uma vez, não dá para saber quem foi que disse isso, não dá para saber se essa é uma informação plantada, se é inventado. Obviamente, a Rússia não confirmou, não disse que é verdade, não disse absolutamente nada disso, mas, de qualquer maneira, isso é algo que tem repercutido na Europa. Né? Os europeus têm falado bastante sobre isso e dito, olha, o The Times é um jornal razoavelmente confiável, as informações de defesa que eles têm, às vezes, enfim, na maior parte das vezes, acerta. Então, algo, pelo menos, para a gente ficar ligado, né, ficar atento, desde que a Rússia anunciou as anexações. Essa é, obviamente, uma preocupação, se a Rússia considerar que algum tipo de ataque ucraniano ao seu território acontecer, enfim, isso pode ser considerado uma ameaça direta contra a Rússia e alguma ogiva nuclear pode ser utilizada, tomara que não, mas de qualquer maneira isso é algo para a gente ficar atento. Isso vem num dia, Daniel, no qual a Ucrânia ela conseguiu mais avanços agora na região de Luhansk. Região de Luhansk foi aquela, a gente narrou isso aqui passo a passo, que a Rússia conseguiu completar, né? Ela conseguiu pegar por inteiro daquelas 4 regiões que a Rússia anunciou a anexação na semana passada. A região de Luhansk, é aquela que a Rússia tem o maior percentual, e a Ucrânia conseguiu também tomar nacos de Luhansk. Né? Então, é uma situação que naturalmente se mostra bastante complicada para a Rússia nesse momento da guerra especificamente. E aí, Daniel, na semana que vem, vai haver um debate na Assembleia Geral para discutir exatamente as anexações. E a Rússia está fazendo um lobby incansável para ver se ao final da discussão, a votação, né? Então toda vez que você tem uma discussão na Assembleia Geral, você vota no final para aprovar algum tipo de resolução, aprovar, se, enfim, adotar algum tipo de declaração sobre a questão e tal, e a Rússia está fazendo lobby para que a votação final seja secreta, Daniel, e não nominal. Por quê? Porque se for secreta, ela espera que mais estados fiquem do lado dela e que não ficariam se fosse votação nominal. E, portanto, dessa maneira, ela tentaria demonstrar força. Falar, da primeira vez, todo mundo estava me condenando. Agora já tem uma galera que está do meu lado, que significaria aí uma mudança no humor. Não acho que vá acontecer, Daniel, acho que vai ser nominal mesmo. E eu acho que, no final das contas, a Rússia vai ficar bastante isolada nessa votação, talvez com aqueles países ali votando a favor dela, mas não é um volume muito grande de estados, Daniel. Agora, Tanguy, que história esquisita é essa de testar ogivas nucleares dentro do próprio território russo como forma de mandar um recado para os ucranianos e para o resto do mundo? Está me parecendo algo no mínimo estranho, mas sem dúvida alguma o The Times tem bastante credibilidade, inclusive volta e meia acaba oferecendo alguns furos jornalísticos de grande proporção e de grande impacto. Agora, Tanguy, no dia de hoje, tivemos uma notícia que pode efetivamente virar esta guerra entre Rússia e Ucrânia. No dia de hoje, a Ucrânia foi oficialmente incluída na candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2030. 2030, não estamos falando de 2022, nem de 2026, estamos falando de 2030. 2030 nós temos uma belíssima candidatura, uma candidatura de Portugal e Espanha, e Portugal e Espanha decidiram incluir a Ucrânia na sua candidatura. Aliás, eu acho que, inclusive, do ponto de vista logístico, funciona bem, né, Daniel? Faz é muito bem sentido. pertinho ali, é ótimo, Do lado. é bem legal. Do lado, imagina, uma seleção que está jogando na Espanha, vai para Portugal, depois vai para a Ucrânia, aí volta para a Espanha, vai para Portugal. É um negócio que faz todo sentido do ponto de vista logístico. Mas, de qualquer maneira, Luís Rubiales, Fernando Gomes e Nicolai
Pavlov. Acho que não dá para saber qual é qual, acho que Ah, dá, eu né? fiquei meio em dúvida, tá, Daniel? Mas segue aí. Segue aí, né? Os presidentes das federações fizeram esse anúncio formalmente em Nyon, na França, e afirmam que tem o apoio da UEFA, né? Que é justamente a organização europeia de futebol. É claro que o objetivo dessa movimentação é gerar ali um certo apoio internacional, uma certa comoção internacional. Aqui, a Copa é em 2030. Temos certeza que até lá essa situação entre Rússia e Ucrânia estará resolvida? Claro que não. Aliás, muito provavelmente teremos algum tipo de litígio territorial até lá. Não é improvável que isso aconteça, que você tenha eventualmente algum território ocupado pelos russos, que não é reconhecido pela comunidade internacional. Não faltam exemplos de litígios territoriais se alongando por muitos e muitos e muitos anos. Mas, de qualquer maneira, é mais uma tentativa de tentar isolar os russos e também sinalizar de que, olha, eu não vou participar de nenhuma competição na qual os russos estejam inseridos. Os russos foram banidos, né, das eliminatórias para a Copa de 2022. Muito provavelmente, se essa situação se alongar, continuarão sendo banidos de várias outras competições esportivas internacionais, como forma de tentar aumentar a pressão em função dessa invasão, dessas invasões que foram feitas nesse ano de 2022. Beleza. Daniel, pauta inescapável para essa semana agora, aliás, para os últimos quase 20 dias, né, que é o Irã. O Irã tem que voltar para a pauta hoje, não tem jeito. As manifestações prosseguem, já tem 19 dias, né? Então a menina, que foi a Mahsa Amini, ela morreu, né, sob custódia da polícia da moralidade no Irã. Lembrando o caso, né, isso aconteceu no dia 16 de setembro. Então ela foi pega pela polícia pelo fato de que não estava usando o véu corretamente e em custódia ela entrou em coma e faleceu. E desde então, né, nos últimos 19 dias, a gente vem tendo enormes manifestações contra o governo, contra a polícia da moralidade, enfim, contra a situação principalmente que as mulheres vivem no Irã. E aí hoje, Daniel, não é a primeira vez, mas hoje, mais uma vez, o governo iraniano convocou manifestações pró-governo. Né? Então fez essa manifestação na tarde de hoje em Teherã. Algumas outras cidades também aderiram, mas enfim, principalmente em Teherã, porque naturalmente o Estado ele consegue fazer anúncio na mídia estatal e mandar SMS em massa. Então todo mundo recebeu SMS convocando as pessoas para irem para essa manifestação pró-governo. Acabou que o tiro saiu pela culatra, Daniel. As manifestações contra o governo aumentaram mais ainda, com um fato curioso. Hoje voltaram às aulas, né, e foi, portanto, o início do ano escolar no Irã. E isso levou a algumas cenas muito curiosas, Daniel, de uma quantidade inacreditável de meninas, principalmente, nos pátios escolares, tirando os véus e fazendo manifestações pró-governo, né, cantando palavras de ordem, pró-governo, não, perdão, contra o governo. Né? Então, manifestações contra o governo. Então, isso acaba sendo um cenário, Daniel, que coloca, de fato, o Irã num nível de tensão que a gente não via, de fato, muito, muito tempo. E aí veio uma informação que me chocou um pouco. Eu fui até conferir, e enfim, a informação parece ser verídica. O senhor Ali Fadavi é o segundo mais alto comandante da Guarda Revolucionária, ou seja, é um representante do governo. E, segundo ele, a média de idade das pessoas presas, né, ao longo das últimas semanas é de 15 anos. Ou seja, a gente está falando sobre uma quantidade muito grande de jovens, de adolescentes sendo presos. E, segundo ele, essas pessoas são vítimas das redes sociais e da influência estrangeira. Os números começam a chamar muita atenção, Daniel. Já está falando sobre algumas dezenas de pessoas mortas ao longo das manifestações. Já está na casa das centenas a quantidade de pessoas presas. E a gente voltou a ter algumas cenas muito, muito violentas, parecidas, aliás, com aquelas que vitimaram a menina, né, a jovem Mahsa Amini, mais uma vez que tinha 22 anos. Tem uma jovem, Daniel, chamada Nika Shakarami, que ficou sumida por 10 dias. Ela tem apenas 17 anos, aliás, ela tinha apenas 17 anos, passou 10 anos sumida e foi encontrada pela família hoje, finalmente, num necrotério, com um traumatismo craniano severo. Estava nas manifestações, 10 dias sumidas, quase certeza que foi morta por violência policial. Então, o cenário que a gente tem no Irã, né, é um cenário de ebulição
que a gente já não via há bastante tempo. A gente teve manifestações importantes alguns anos atrás, é bem verdade, mas essas são manifestações que colocam, né, no centro das atenções as mulheres. Né? As mulheres estão, de fato, liderando essas manifestações e a questão do véu, portanto, sendo um tema absolutamente central nesse momento no país persa, Daniel. E, Tanguy, eu tive olhando nas últimas horas alguns dados em relação à economia iraniana, até para tentar entender se a economia poderia ser um catalisador. Afinal, quando você tem movimentos políticos de grande envergadura, normalmente você também tem a situação econômica se deteriorando. É claro que a situação econômica acaba sendo um elemento que tira aquilo que está debaixo do tapete. Quer dizer, aqueles problemas mal resolvidos, aquelas mágoas, aqueles rancores, aquelas insatisfações, elas tendem a ser potencializadas em um contexto econômico de dificuldade. E me chamou particularmente a atenção alguns dados. Em 2012, o PIB do Irã era de aproximadamente 644 bilhões de dólares. Eu disse 600. Em 2015, poucos anos depois, ele estava em 408 bilhões de dólares. Aí você teve ali o acordo nuclear, o PIB iraniano deu uma recuperada, chegou a 486 bilhões de dólares em 2017. E de lá para cá, com o fim do acordo nuclear iraniano, nós tivemos de novo um derretimento do PIB iraniano. Em 2020, Tanguy, ele alcançou 231 bilhões de dólares. Então, nós estamos falando de um país que tinha um PIB em 2012 de 644 e em 2020 tinha um PIB de 231. O PIB iraniano se recuperou levemente em 2021, mas mesmo assim a gente está falando de uma deterioração na renda das pessoas, no poder de compra das pessoas, que é muito impressionante. O Irã tem uma inflação elevada, uma inflação que tem girado aí na casa de 50%, 60% ao ano, o que não é pouco, o que acaba deteriorando o poder de compra das pessoas, a qualidade de vida das pessoas, tem um desemprego elevado, particularmente em relação aos mais jovens. Os mais jovens têm um desemprego mais alto do que os mais velhos no Irã, e isso acaba se tornando um elemento de tensão adicional. Portanto, a economia me parece ser um catalisador, me parece ser um elemento que ajuda a potencializar todas essas insatisfações que têm sido expressas nessas manifestações lideradas por mulheres. E, Tanguy, antes até de a gente avançar para o próximo assunto, eu queria apenas fazer um registro em relação à pauta anterior, que acabou faltando. Lembrar que em 2018 a Copa do Mundo foi na Rússia, e a Rússia já tinha anexado a Crimeia. Quer dizer, como a comunidade internacional teve ali uma certa tolerância em relação a um comportamento russo, que não é exatamente novo, em algum grau talvez isso tenha autorizado o Vladimir Putin a acreditar que, olha, pode ser que algumas sanções aconteçam, mas acho que dá para administrar as consequências de uma eventual invasão que acabou se confirmando da Ucrânia por parte da Rússia. E importante deixar claro também, né, Daniel? A Copa desse ano vai acontecer no Catar. A gente não está falando sobre um país que vai invadir outro, mas é um violador assim, de grandes proporções de direitos humanos. É um negócio inacreditável. Eu trouxe essa pauta aqui outro dia, né? Os Estados Unidos meio que dando uma passada de pano, lembrando que os Estados Unidos são aliados do Catar, dizendo que, olha, talvez, não sei, pode ser que a mão de obra migrante sofra com abuso, Sendo violação de que direitos houve humanos trabalho análogo à escravidão na durante construção desses anos. estádios, né? Exatamente, não é de hoje, são anos e mais anos. Então, assim, isso aqui, eu lembro que foi uma pauta que a gente trouxe bastante tempo atrás, né? A escolha dos lugares onde os Jogos Olímpicos vão acontecer, onde as Olimpíadas, onde a Copa do Mundo acontece, elas não levam em consideração qualquer tipo de padrão, né, do ponto de vista democrático, de estabilidade internacional, ou qualquer coisa assim. E, na maior parte das vezes, né, o termo do momento é o sports washing, né? Ou seja, você usa o esporte para melhorar a sua imagem. Isso aqui é fundamental. O Daniel trouxe aqui, eu acho assim, indispensável que a gente leve em consideração que pouco tempo atrás, 4 anos atrás, a Rússia era sede da Copa do Mundo. Estava lá o Não era Putin como anfitrião participante, era internacional. sede. Exatamente, era sede da Copa do Mundo. Isso, de fato, não é pouca coisa.
Daniel, outra pauta que eu também quero reverberar, uma coisa que a gente falou alguns dias atrás, eu quero trazer de volta. Eu disse alguns dias atrás que a Colômbia ela estava com a expectativa de conseguir negociar novas etapas do acordo de paz. Então já tinha conseguido, né, naturalmente, dialogar de forma mais aprofundada com as Farc. E o objetivo agora, portanto, era conseguir negociar com o Exército de Libertação Nacional. É a principal guerrilha ainda em funcionamento na Colômbia. Lembrando que as Farc já depuseram as armas, já são um movimento político, você tem dissidências das Farc que não são tão grandes assim, mas a ELN é, de fato, hoje a grande preocupação do governo colombiano. E o governo do Gustavo Petro levantou a bandeirinha branca e disse: olha, vamos negociar, vamos sentar para ver o que a gente consegue fazer. E, aparentemente, Daniel, já temos, inclusive, quando que essas negociações serão retomadas. Primeira semana de novembro. O alto comissário da Colômbia para a Paz, esse é um cargo governamental, que é um cara chamado Danilo Rueda, se encontrou em Cuba, né? Então as principais lideranças da LN estão em Cuba. Então o Danilo Rueda, mais uma vez um representante do governo colombiano, se encontrou em Cuba com membros da LN e o objetivo, portanto, é daqui para frente começar a trocar informações, começar a construir confiança, né? Esses foram os termos utilizados. Então já houve tentativas anteriores, todas fracassaram. Aquelas que estavam avançando um pouquinho mais, tratativas, conversas, negociações, foram absolutamente paralisadas pelo último governo, o governo de Ivan Duque, que, aliás, era um cara muito refratário à ideia de qualquer tipo de conversa de paz. A ideia dele era que guerrilheiro tem que ser punido. A Colômbia ela vive há décadas de uma guerra civil muito violenta, então a lógica do Ivan Duque era a lógica do Uribe também, que é aquela lógica de que guerrilheiro tem que ser punido, não tem que ser recompensado, não tem que ter pena abrandada, não tem que ser ressocializado, absolutamente nada disso. Então, a perspectiva dele para a ELN era a mesma, que é muito diferente da perspectiva do Gustavo Petro. Lembrando que a ELN ela tem cerca de 2.400 combatentes ativos e se financia, né, isso que se imagina, por meio de tráfico de drogas, mineração ilegal e sequestros. Então, naturalmente, o passo que está sendo dado agora é o que a gente consegue fazer em termos de algum tipo de articulação, alguma coisa que a gente possa trazer essa galera para a mesa de negociação. Não é uma negociação fácil, mas pelo menos o governo colombiano parece disposto a tentar. Veremos, Daniel, início de novembro, essas negociações devem ser iniciadas, Daniel. Agora, Tanguy, eu queria repercutir um pouco uma pauta que me pareceu, no mínimo, curiosa, que foi o seguinte. No ano passado, em setembro de 2022, o Afeganistão se tornou o 20º país de maior volume de transações de criptoativos. Veja você, na prática, os afegãos estavam tentando, através dos criptoativos, receber recursos do exterior, proteger as suas economias, eventualmente também enviar recursos para o exterior, dentro daquele contexto onde os talibãs estavam se consolidando no poder, digamos assim, no poder em Cabul, né, depois da saída dos Estados Unidos. E de cá para lá, ou melhor, de lá para cá, nós tivemos um desabamento do Afeganistão nesse ranking. O Afeganistão, inclusive, agora está tendo uma negociação mensal de aproximadamente $80 mil em criptoativos, sendo que chegou a ser de $150 milhões por mês em setembro do ano passado, quer dizer, há pouco mais de 12 meses. E a relação é direta com os talibãs. Os talibãs decretaram haram em relação à comercialização de criptoativos, então aquilo é pecaminoso, aquilo pode ser punido com prisão, e aliás, você teve ali alguns traders, alguns intermediários na comercialização de criptoativos, alguns traders importantes sendo capturados pelo regime talibã, e de lá para cá nós tivemos aí uma diminuição muito significativa. O que me chama a atenção é que, normalmente, países muito isolados, como é o caso do Afeganistão, países que não têm o seu regime reconhecido por muitas nações, acabam fechando os olhos para a questão dos criptoativos, que é uma forma, bem ou mal, de oxigenar a economia, uma forma de receber recursos de fora, o que foge à racionalidade, digamos assim, do regime talibã. O regime talibã está apertando a questão dos criptoativos, o que me parece
que no médio e longo prazo tende a asfixiar mais a economia afegã do que qualquer outra coisa, tende a trazer efeitos mais nocivos para a economia do Afeganistão, considerando a realidade do Afeganistão, a realidade econômica doméstica e também o contexto internacional no qual o regime está inserido, um regime altamente isolado. Daniel, eu queria trazer a palavra dos nossos patrocinadores, a Rio Claro Investimentos. Se você não conhece a Rio Claro Investimentos, acessa lá rioclaro.com.br/petijornal, que é uma forma que você tem de garantir a tranquilidade para o futuro, deixando seus investimentos nas mãos de quem entende momento de turbulência. E aí, Daniel, falar em turbulência, no meio dessa confusão toda envolta, né, na temática energética, a OPEP+ se reuniu e decidiu que vai cortar a produção de petróleo em 2 milhões de barris por dia. Isso vai mexer com o preço do petróleo, Daniel. E aí? E aí já mexeu, Tanguy. Essa decisão foi anunciada hoje. A OPEP+, que na prática é a OPEP mais os seus associados, entre eles está justamente a Rússia, decidiu que a partir de novembro vai cortar a produção de petróleo em 2 milhões de barris por dia, como você destacou. Imediatamente já houve ali uma alta do preço do petróleo no mercado internacional, isso acaba trazendo desdobramentos em termos de crescimento econômico mundial, acaba trazendo impactos para a inflação, acaba trazendo impactos também para a taxa de juros. Claro, com mais inflação você acaba sendo forçado a praticar juros mais altos para tentar conter essa inflação. Isso desorganizou a economia internacional no dia de hoje, teve um impacto significativo no preço de ativos. 2 milhões, Tanguy, não é pouco. Lembra você que nós chegamos a repercutir outras reuniões da OPEP+, onde o movimento era de 100 mil barris. Agora estamos falando de uma quantidade de 2 milhões de barris. É muita coisa que a OPEP está dizendo que vai cortar em termos de produção. É o maior corte desde abril de 2020. Lembra você que abril de 2020 era o início da pandemia da Covid-19, nós tivemos ali uma contração brutal da demanda, inclusive no mês de março a Arábia Saudita e a Rússia tinham tido ali um estranhamento por conta da produção de petróleo e no mês de abril houve justamente o acordo e naquela altura acabou acontecendo um corte muito forte da produção mundial de petróleo e claro que a gente está falando de um movimento agora também muito agressivo nesse sentido. E não foi só isso. No dia de hoje, o mercado de trabalho dos Estados Unidos deu sinais de força. Afinal, no mês de setembro foram criados 208 mil postos de trabalho, o que surpreendeu positivamente, ou seja, você gerou mais postos de trabalho do que o esperado. E o que isso tem a ver com mercados, o que isso tem a ver com expectativas econômicas? Tanguy, se o mercado de trabalho está mais forte, isso significa que a inflação nos Estados Unidos vai ter dificuldade de cair, vai ter dificuldade de ceder, porque afinal as pessoas continuam com um bom poder de compra. Não tem muito tempo, a gente falou aqui no Petit Jornal sobre o Fed sinalizando que queria mitigar, minimizar o impacto sobre o mercado de trabalho dentro desse processo de desinflação que a economia americana vai experimentar, mas até agora não é isso que aconteceu não. O mercado de trabalho continua forte, e isso sinaliza que os juros nos Estados Unidos ficarão mais altos por mais tempo, o que pode trazer aí desdobramentos para a economia mundial. Em síntese, Tanguy, é muita coisa mudando, é muito elemento de imprevisibilidade. E para você fazer uma gestão de patrimônio, aquele dinheiro que você guardou, aquele dinheiro da sua aposentadoria, aquele dinheiro que você quer realizar um sonho, que você tem um projeto, você precisa da ajuda de profissionais, porque o número de variáveis que estão sendo modificadas e que tem impacto muito significativo no mundo financeiro não é pequeno. Pois é, na verdade a impressão que eu tenho, Daniel, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes também, é que quando a gente está montando a pauta, a quantidade de surpresa que a gente tem é muito grande, né? Assim, o corte da produção de petróleo. Eu não sei se você esperava isso, eu não esperava que isso fosse acontecer agora. Nessa magnitude, com certeza não. Esperava-se algum corte, mas foi muito mais forte do que eu esperava. Pois é, o próprio resultado também surpreendente, né, do ponto de vista positivo para os Estados Unidos, que pode trazer um resultado negativo para a gente, tudo isso acaba trazendo uma série de incertezas que se nós, que não temos treinamento para isso, tentarmos fazer uma gestão do nosso patrimônio, a gente pode tomar decisões muito erradas, né? Então a ideia de você ter um acompanhamento profissional é absolutamente fundamental e a Rio Claro Investimento, nossa patrocinadora,
está aí para te oferecer exatamente isso. Né? Então você acessa lá, rioclaro.com.br/petijornal, que você tem uma condição especial ainda. A primeira conversa já é uma baita de uma consultoria para você conseguir fazer uma proteção do seu patrimônio, que é o que você juntou a duras penas, conseguiu, da sua família, para o seu futuro e tal. Você não pode dar bobeira com isso. A Rio Claro pode te ajudar muito com esse planejamento. Agora, Tanguy, temos que destacar a reação de Zé Biden. Zé Biden reagiu a esse corte da OPEP+, de maneira muito dura. Zé Biden disse que está desapontado com a decisão míope da OPEP+. Hashtag chateado. Hashtag chateado, Zé Biden está preocupado porque, afinal, isso traz impacto para o preço dos combustíveis nos Estados Unidos, traz impacto para a inflação, tem midterms vindo por aí, também teve o mercado de trabalho, juro nos Estados Unidos deve ficar alto por mais tempo. Zé Biden deveria ligar para o pessoal da Rio Claro, Tanguy. Daniel, vamos falar de Polônia, Daniel? Vamos nessa. Daniel, eu não sei não, viu? Você lembra que um tempo atrás a Polônia falou assim, Zé Biden, ó, tiver sobrando ogiva nuclear aí, quiser deixar aqui, tem lugar, tá? Eu tenho um lugarzinho legal aí para deixar, as crianças não vão mexer, pode ficar tranquilo. Hoje, Daniel, isso tem tempo já, isso tem, sei lá, deve ter uns 2 meses aí, 3 meses talvez. Hoje, seu Andrzej Duda, presidente da Polônia, disse que já discutiu com líderes americanos, não deixou claro que líderes são esses, mas já discutiu com líderes americanos a possibilidade de receber armas nucleares. Aí falou assim, mas fica tranquilo. A Polônia sabe que é sem freio, sabe, Daniel? Falou assim, mas não precisa se preocupar, porque não serão ogivas nucleares que estarão sob controle polonês. São armas americanas que estarão emprestadas aqui, mas a gente não vai ter controle nenhum sobre elas. No entanto, Daniel, o entrevistador provocou, como um bom entrevistador, e falou o seguinte, você não acha, seu Andrzej Duda, que abrigar ogivas nucleares pode ser um passo para, no futuro, a Polônia se tornar também uma potência nuclear? Resposta que eu esperava. Não, jamais. Imagina, isso não está nos nossos planos. Mas eu esqueci, Daniel, que era a Polônia. Eu continuei lendo a matéria ali sobre a entrevista e a resposta dele foi o seguinte, olha, isso aí é coisa para um futuro distante. Isso aí deve ser um objetivo de longo prazo. Ou seja, Daniel, sim, Dona Polônia sonha, vai dormir ali aquele soninho gostosinho, sonha com a possibilidade de ter ogivas nucleares. Eu não sei não, viu, Daniel? Se fosse a Rússia, estava preocupado, viu? A Polônia, não sei. Eu confio mais na Coreia do Norte com ogiva nuclear do que a Polônia, viu? Ô, Tanguy, Polônia com ogivas nucleares, já pensou, rapaz? Mas é longo prazo, não é para hoje. É longo prazo, né? Mas o longo prazo polonês pode ser mais curto do que a gente imagina. Pois é, pode ser daqui a uns 3 meses, é verdade. Daniel, eu quero Tanguy, saber de oligarcas. Temos oligarcas hoje? Temos oligarcas, vamos nessa. Solta a vinheta, então. Tanguy, no dia de hoje eu tenho uma denúncia. Perseguição, preconceito contra pessoas que são amigas de oligarcas russos, que têm relacionamento com oligarcas russos. Eu quero falar hoje sobre o senhor Bizina Ivanishvili. Você entendeu? É algo parecido. Ele é o georgiano, o cara é da Geórgia, tem um nome muito difícil de falar. Mas o fato é que ele é o maior oligarca da Geórgia. Veja você, tem conexões com oligarcas russos, como é o caso do seu Vladimir Yuvchekov, também como é o caso do Georgi Patachenko, como é o caso também de Ana Koviskova. Enfim, é muito oligarca russo com o qual o nosso amigo tem relacionamento. E ele está sendo perseguido na Geórgia. A Geórgia agora quer fazer uma lei de desoligarquização. Não. Tá certo, cara, tá certo. Segue em frente. Daniel, confia no seu potencial, cara. Você tá ruim, você segue em frente. Desoligarquização. Olha aí, e esse que maravilha. É um problema porque o rapaz está sendo perseguido. Agora, tem gente na Geórgia que está dizendo que não, que na prática é para perseguir os outros oligarcas georgianos e deixá-lo fortalecido, correndo solto. Enfim, Tanguy, eu acho isso um problema. Você tem amizades, você tem pessoas com as quais você se relaciona. Qual o problema? Qual o problema de você ser amigo de oligarcas russos e viver na Geórgia?
Sim. né? E ser ali alguém que é uma eminência parda. Alguém que, puxa, as autoridades ligam para você antes de tomar decisões. Eu acho que esse mundo está muito preconceituoso. As pessoas não toleram a amizade. Então fica aqui esse registro dessa lei que está sendo gestada dentro do parlamento da Geórgia, que nós não sabemos se é a favor ou contra o principal oligarca do país. Tem gente que está dizendo que é contra e tem gente que está dizendo que é a favor, que na prática os oligarcas que vão ser sufocados são os oligarcas rivais dele. Mas, de qualquer maneira, fica aqui o registro no nosso Petit Jornal. Isso tudo é uma grande perseguição, Daniel, contra o homem que conseguiu chegar lá, sabe? As pessoas ficam assim, mas recebeu tudo do governo. Às vezes não foi, às vezes a pessoa começou com uma banquinha aí, foi crescendo e se tornou um oligarca. Não é, Daniel? Isso não acontece o tempo todo? Pô, Tanguy, o rapaz tem uma fortuna de aproximadamente 4,8 bilhões de dólares. Isso Pô, aí, isso aí pô, isso juntou, pô. acontece aí, pô. Acontece aí, Juntou, foi oportunidades juntando, aí, né, cara? fez Você alguns vai bons empreendendo. investimentos. É Aham. isso, entendeu? Aí o oligarca lá da Geórgia tem amigos oligarcas russos e o pessoal acha esquisito, não sei por quê. Pois é. Enfim, Daniel, vamos agradecer aqui aos nossos oligarcas. Não são oligarcas muito ricos assim, mas são nossos oligarcas, né, Daniel? Então a gente tem que valorizar que são os nossos apoiadores, pessoal que nos ajuda muito cotidianamente, o pessoal que está quase com a gente aqui na bancada, né, Daniel? Organizando o podcast, fazendo tudo aquilo que é necessário junto com a gente, que são os nossos apoiadores. Se você é nosso apoiador, muito obrigado, de coração. A gente só consegue fazer esse podcast aqui porque vocês estão com a gente, faça chuva, faça sol. Se você não é nosso apoiador e você gosta do nosso projeto, considere a possibilidade de nos dar uma ajuda. Você pode ser decisivo para a gente conseguir manter esse projeto aqui que a gente faz todos os dias, não é brincadeira, todos os dias, né, tarde da noite, a gente faz esse trabalho aqui, dá muito trabalho. Então, a ajuda de vocês ela é absolutamente crucial. Você pode conferir como apoiar o Petit Jornal ou no nosso site, petijornal.com.br. Tem lá todas as instruções, uma abinha lá chamada Apoie o Petit, ou dar uma olhada no descritivo desse episódio. Dá uma olhada lá, a opção que te interessa mais, dá para fazer por Pix, é um Pixzão, entra lá na hora, dá para apoiar a gente lá pela Aurelo, né? Uma excelente forma de apoiar o Petit Jornal também, de forma recorrente. Dá para apoiar a gente, inclusive, do exterior, né? Pela Patreon. Enfim, tem várias maneiras de apoiar o Petit Jornal. Apoie o Petit, porque você faz muita diferença. E para você que é apoiador, um beijo no seu coração. Tanguy, fica também o convite para o pessoal conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, que é o petitcursos.com.br. Vai lá, visita o site, dá uma olhada nos cursos que estão disponíveis, cursos que foram produzidos desde o ano de 2020. Tem muita coisa legal, tenho certeza que você vai gostar. Funciona no sistema de streaming, então assinou, você tem acesso a todo o conteúdo e tem acesso também a todas as aulas ao vivo que são produzidas às terças-feiras, 19 horas. A aula é gravada, com interação para os assinantes do petitcursos.com.br e depois fica lá disponível na plataforma para o pessoal assistir. Nessa semana começamos um novo curso dedicado ao continente africano. Tivemos a primeira aula sobre Angola e teremos mais uma aula sobre Angola e 2 aulas sobre Argélia. É isso, né, Tanguy? É isso. Amanhã estamos de volta. Amanhã a nossa gravação é lá no My News. Será o nosso último episódio no My News, né, Daniel? Na semana que vem, na quinta-feira, a gente volta a fazer os episódios apenas aqui no nosso Instagram. Mas amanhã a gente está lá. Um abraço, gente. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Foi, Pronto. chefe? Foi resolvido aqui. Resolvido. Rapaz, tem uma galera que comprou selo. Eu queria agradecer já aqui a Rita Signoretti. E, Olha aí. Daniel, não sei não, hein, viu? Ó, apareceu ó, a Ah, Mia BDCH. Pô, não vou saber falar esse nome aqui. Eu não sei o que quer dizer isso, mas muito obrigado. Comprou 2 selos. Rapaz, apareceu um rapaz aqui chamado Júnior Messi. olha aí. Aí ele falou o seguinte: se Ah, voltar a crase, ele compra 6 selos. olha aí. Sei não, hein, Daniel? Você Mas ele tá aí ainda? tá, Acho que ele já tá foi, aí? né, cara? Não, não é possível. Ele deve estar aí, cara. Não é possível. Com Será que ele já certeza tá. foi? Vamos ver. Se ele tiver saído, a gente processa ele, né? Porque ele fez uma promessa aí. Ele vai se Ó, manifestar, certamente, se ele estiver por aí. certamente. Ó, Mama Yogini comprou selo. Muito obrigado, Mama Yogini. Obrigado, obrigado. Olha Obrigadão. aí. O pessoal tá dizendo que a gente tem que transmitir pela BMC News.
Aí, Daniel, tudo tem que ser conversado, né, cara? É isso aí. É isso aí. Então, beleza. Mas aparentemente ele saiu mesmo, Daniel. Causou tumulto. Quem teve presente hoje também foi o Gustavo, cara. Porra, Marcos, ó, 3 selos. Olha aí, cara. Deu Olha aí. Você... sinal, Olha aí. sinal. Aí agora você tem que Apareceu. mudar. Agora você tem que mudar aí e botar Pera botar aí. a Tem crase que aí, Daniel. mudar aqui. Pera aí. Tirei aqui. Pera aí. Ó, mais 3 selos. Bate-papo. Ó, pagou antes, cara. Pagou adiantado. Número. Qual o número de hoje mesmo? Já esqueci. 371. 371. Olha aí. Selos a selos. Rapaz, comprou mais 3. Ele comprou 9 selos, foi isso mesmo? Olha aí. Pronto. Tá feito. Corrigido. Patrocínio da casa. Da Não, Kratz. comprou 6. Comprou 6, bigode. 6 selos. Obrigado, Júnior. Valeu. Obrigado, Júnior. É Voltou aí, ó, isso. selos a selos. É o homem banco o selo, mas tem que estar presente, né, Daniel? É Sem para isso não tem como. patrocinar, Para patrocinar, patrocinar. patrocinar, tem que estar Patrocinar os presente. selos. É isso. Quem mais comprou selos aqui, cara? Vamos ver. Júnior Messi, obrigado 2 vezes. A Mia disse que nós somos top, Daniel. Top é elogio, né? Eu acho que é, cara. Só hétero top que não é, Daniel. Se for hétero Ah, top, tá. é ruim. Mas ela falou Eu- só eu- eu- top. tá, é porque eu fico confuso, rapaz. Nunca sei mais se é elogio ou não. É isso. Tarará. Ó, a Guta te mandou um beijo aí pra mim também. Opa, Diretamente de Dublin. obrigado, Guto. Ah, cara, eu acho que foi. Já falamos sobre selo de todo mundo aqui. É isso. Então nos Beleza. vemos, Ó, Tanguy. ela tá Até a dizendo, próxima. confirmou que é elogio, viu? Ela falou que é elogio aqui Ah, em caixa obrigado. alta, para garantir que a gente está sabendo. É isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Tchau. Até amanhã. Valeu.